Ali era o sindicato há anos atrás, né? Onde se fazia reuniões, né? Sobre o trabalho, negócio de, sei lá, quando a gente tinha bolsa de estudo, que a bolsa chegava, era ali que a gente ia lá pegar. O que a gente tinha aqui eram as 2 fábricas de tecidos. Então, trabalhava nas fábricas de tecido e lutava pelos direitos, né? Eu não lembro de nada disso, não lembro mesmo. Teve tempo de greve aí. Essas pessoas mais velhas do que eu, que é capaz de informar bem. Porque eles falam muito aí de pessoas grevistas que apanharam, né, que ficaram até doentes, com problema de pulmão por causa disso. Eu sou nascido e criado aqui em Santo Aleixo. Minha família, meus antepassados, meus pais trabalharam em fábrica de tecido, meus avós trabalharam, meus bisavós trabalharam em fábrica de tecido. Eu fui o primeiro que rompi com essa lógica, né? Mas, para variar, eu fui pesquisar trabalhadores têxteis na fábrica de tecidos aqui em Santo Aleixo. Estava na roça, plantando milho, feijão, batata. Estava brabo. A gente trabalhava o dia inteiro para ganhar R$2.000. Eu cheguei para aqui dia 28 de julho, dia 29 eu entrei na fábrica. Mas também tinha um outro aspecto, porque um dos militantes, um dos presidentes do sindicato, no pré-64, foi meu avô, Astério dos Santos. O tiar faz isso, vai para lá, vem cá, vai lá, vem cá, vem batendo fio, chegando o fio até encostar no pano, entendeu? Traz o fio, a lançadeira leva o fio, aí o tiar traz para cá, encosta o fio no pano, aí abre, aí passa outro fio, ele vem, encosta outro fio, deu para entender? Então é isso, até que forma o pano. Então, na fábrica, eles colocavam aviso para que o operário tivesse zelo no material que era fornecido para fazer o pano. Só que o material que eles entregavam ao operário era material de segunda. Quando eu via uma criança estragando material, eu chamava a atenção deles. Falei, não faça isso, meu filho. Isso aqui custa dinheiro. E se nosso patrão subir, nossos patrões eles são muito bons. E se eles subirem e melhorar, a gente melhora também. O meu pai, então, revoltado, pegava um montão daquele material ruim e pendurava no aviso. Meu pai era analfabeto, mas ele era participativo nas reuniões do sindicato, dava opinião. Ele era muito afoito no movimento sindicalista, como também no movimento comunista, né? Ganhamos a questão na justiça. No dia que foi julgado o salário mínimo, nós assistimos uma reunião lá no Ministério. E lá, o pessoal do patrão estava lá. Eu não gostava, nunca gostei de greve. Nunca gostei, eu nunca gostei de violência, essas coisas assim que... Sei lá, porque eu acho que era tão bom a gente trabalhar em paz, ter paz com os outros, né? Eles chamam o chefe do sindicato lá e oferece um dinheiro, como ofereceu para o nosso chefe, abriu o cofre lá e falou assim, você escolhe o que quanto você quer, para você deixar isso de bom. Ele falou, não falou não. Não, eu estou aqui a serviço operário, não é serviço do patrão, não. Eu gostava de ganhar, né? Tá certo. Se desse, eu ficava feliz. Mas se não desse também, eu não gostava de greve, não. Não fazia greve por causa disso, não.
A gente tinha que entrar na greve, né? Porque se trabalhasse, entrava no pau, né? Se rodasse a máquina, entrava no pau. Mas eu mesma fazer e ficar de deboche com o patrão, nunca fiz, nunca gostei, não. Eu não era grevista. Eu era reivindicador do meu direito. Entendeu? A pessoa que não tem, que quer negar o direito dele, ele tem que lutar para pegar o direito dele. Senão, ele passa fome. O pior foi em 64. Né? Trabalhava no sindicato, meu marido. E todos que trabalhavam ali eram pessoas muito boas, gente boa, toda gente daqui que trabalhava ali. Aí foi nessa época que eles inventaram em política dizer que o sindicato era comunista. Ligava a Rádio Marinque Veiga, quase que o dia todo o Brizola estava lá falando. Por quê? Porque já estavam querendo fazer um golpe para tirar o João Goulart, os militares, né? Então, quer dizer, a coisa correu porque todos estavam ouvindo e a coisa chegou aqui. E é claro, o sindicato aqui forte. Que eu ouvi dizer da família, de conversar comigo sobre o meu avô, por exemplo, que no dia 31 de março de 64, ele estava em casa à noite, escutando o Repórter Esso, né, o rádio, e dizendo das notícias e tudo mais, e que ele, quando foi à noite, deixou sua casa e falou: eu tenho que ir para o sindicato. Né, como se já estivesse imaginando da repercussão que teria o movimento, né, que começou lá em Minas. Então ele veio para o sindicato e daqui não voltou para casa. Em 64, graças a Deus, eu fui muito feliz. Ele correu muito atrás de mim, mas não pegou. Não pegaram, não. Aquele é maior. Mas quiseram botar a mão, quiseram. E se me botar, só estava morto. Foram em busca dessas pessoas, achando que eles estavam ali dentro do sindicato, que dentro do sindicato tivesse arma, tivesse bomba, e não tinha nada disso. Meu irmão, o Astério, foi presidente, parece, por 3 vezes. E foi muito bem até 64. Astério ficou 2 dias abrigado na minha casa. Mas o Astério era muito tranquilo. As coisas acontecendo e aí, carro para baixo, para cima, um alvoroço tremendo, e ele normalmente lendo jornal. Ele achava que todo sindicalista era comunista. Era comunista, então os comunistas deveriam morrer. Então fizeram fizeram a força aí e correram atrás dos pobres aí. O pobre correu para todo lado. Aquele que botaram a mão sofreu muito. Ele foi espancado mesmo, mas aqui em Magé. Botaram a cabeça dele dentro de um saco com água. Quando ele estava vendo que ele estava quase indo, tiraram. E os caras... Nós fomos um dia visitar ele estava com o rosto todo arranhado. Deram soco em greio nele. Na delegacia de Magé. A polícia entrou dentro da fábrica e pegou o meu pai. Foi arrastando meu pai já de dentro da fábrica para a delegacia. E xingava ele de tudo quanto era coisa, e de comunista safado, de tudo mais. A filha falou: bom, papai, não brinca não, que a coisa é feia. Aí pegaram a bicicleta e foi daqui lá para Pau Grande, sabe? Quando passaram aqui no DPO, já tinham uns 3 companheiros deles presos, e eles não sabiam. Mas Deus é tão bom que ele passou e ninguém viu ele, porque acho que ele era muito pequeno. Só soltaram ele no outro dia, mas o corpo dele era... Ele veio sem a camisa, sem aliança, sem o calçado, e o corpo dele era sangue pisado puro, de tanto que ele apanhou. Aí ele estava desesperado, chorava,
Por causa dos filhos, por tudo, né? Porque o negócio não foi brincadeira. E eu estava esperando um neném. E esse neném, no dia que eu ganhei o neném, nasceu morto, né? Toda vez que tinha qualquer evento, 1º de maio, ou qualquer greve, ou qualquer mobilização, por precaução, ele era detido, né? Os familiares dizem que nas últimas vezes, quando a polícia chegava, ele, calmo, fala assim, ainda quer jantar, quer almoçar, porque ele já sabia que aquilo já virou de praxe. Quando eu fui preso na rua. Estava no meu serviço. E fui preso junto com o falecido Astério, em abril de 1968. Me retiraram dali, botaram na viatura e me levaram para o DOPS de Niterói. Principalmente nas primeiras prisões, teve um impacto muito grande na saúde dele, em decorrência disso, que meu avô veio a falecer em 77. Reunião secreta que eu participava, com quem participava, quem eram as pessoas. E eu dizendo que não sabia de nada, que eu não sabia, que eu realmente não sabia, né? Eu sabia que meu pai fazia essas reuniões, mas eu não ia falar. Porque eu fiquei 2 dias preso, telefonaram lá para onde eu estava preso e me soltaram. Entrou a ditadura e muitos operários sofreram muito. Eu, graças a Deus, não sofri, não, porque, sei lá, não sei se eu sabia viver, conviver com todo mundo, né? Porque a gente conviver com as pessoas, de repente ver a pessoa apanhando, sendo torturada, a gente fica triste, né? Porque na minha família falava-se muito pouco do meu avô Astério, né? Porque ele foi preso depois de 64, a família sofreu um bocado, com várias prisões e tudo mais. Então havia um certo silenciamento em relação ao meu avô. Agora eu posso falar com você isso aqui abertamente, mas durante a ditadura você não podia começar. Eu sonhei que a fábrica tinha vendido, o dono da fábrica tinha vendido a fábrica. Mas não era para fazer nada de bem, era para fazer um cemitério, que ali não estava dando mais não. Ele vai fazer o quê, né? Era pobre. Se tu fores, meu amor, um dia embora, levas contigo meu coração, pra alegrar a viagem e teus sonhos, cantando com meu triste coração. Ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, por tua causa não sei qual será o meu fim. Ai Maria, ai Maria, ai Maria, ai Maria, por você é que eu canto triste assim.